Espaço sabe que eu sempre falo da importância da gente articular pesquisa e prática, né? E, infelizmente, esses dois mundos, eles conversam muito pouco, né? A gente tem os pesquisadores, por um lado, produzindo conhecimento sobre vários temas importantes, sem muitas vezes olhar para o contexto e para a aplicabilidade do conhecimento que eles produzem. E, por outro lado, às vezes a gente tem as pessoas que estão aí na linha de frente, né, atuando, no nosso caso aqui no sistema de proteção à infância, né, e que muitas vezes também não estão antenados aí com os resultados das pesquisas que aparecem, com o conhecimento atualizado nas suas áreas, né. Então, quando eu sou convidada a participar de um espaço como esse, em que a gente tenha essa articulação e essa possibilidade de conversa, né, de alguém que vem da área acadêmica, né, da pesquisa, como é a minha trajetória, com pessoas como vocês que são os verdadeiros protagonistas aí desse processo, me deixa muito feliz, né? E eu espero, de fato, poder contribuir, nem que seja um pouquinho, com a prática de vocês e, enfim, que a gente possa conversar hoje, né? Claro que esse estilo aí que a gente tem trabalhado, né, remoto, ultimamente, restringe um pouco a interação, mas quero desde já convidá-los a deixar suas perguntas, suas dúvidas, né? Até se a Dani ou a Lara, que estão aí no backstage, quiserem até me interromper durante a minha fala para fazer alguma questão, fiquem à vontade, porque a ideia é que a gente possa, mesmo que de forma remota, dialogar mais do que eu venho aqui para palestrar, né? Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que vocês possam ir acompanhando minha apresentação. Dani, acho que eu vou precisar da tua ajuda aqui, porque não está querendo compartilhar. Você compartilha o arquivo que eu te enviei, por favor? Compartilho sim. Eu acho que eu tenho que fazer uma alteração nas configurações aqui, vai demorar um pouquinho se eu fizer por aqui. Só um minutinho, já estou abrindo aqui também. Tá, desculpa, gente, não sei o que aconteceu aqui. Estão vendo? Aí, só precisa colocar no modo tela cheia. Saiu agora, Dani. Tá. Agora foi. Boa. A minha dúvida é se quando eu falar, vocês vão conseguir continuar vendo? Sim. Ou vai ficar... Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá. Alô? Tá, eu vou te pedindo para passar então, Dani, pode ser? Pode. Tá ótimo. Bom, então como eu vinha dizendo, eu vou trazer para vocês principalmente questões relacionadas à pesquisa, mas que eu entendo que são conteúdos, né, dentro dessa temática da transição entre o acolhimento e a vida adulta, que podem impactar no trabalho de educadores, técnicos, né, e coordenadores de serviços de acolhimento. Então, eu dei esse título, né, de Entre o Acolhimento e a Vida Adulta, como favorecer o processo de transição. Ele é um pouco audacioso, porque, afinal de contas, né, são muitos aspectos que podem favorecer, a gente não vai conseguir contemplar todos eles aqui, mas a ideia é justamente pescar de algumas pesquisas que eu venho acompanhando ou efetivamente coordenando ultimamente, quais são os resultados que esses estudos trazem e que podem contribuir para a prática, né, dos que estão aqui.
Então, a Dani já me apresentou, né? Mas para quem está chegando agora, eu sou psicóloga de formação e tenho mestrado e doutorado em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fui em busca do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, justamente porque eu tinha interesse em estudar questões relacionadas ao acolhimento de crianças e adolescentes. Eu comecei estudando acolhimento institucional, especificamente, no mestrado. No doutorado, me debrucei sobre a temática da transição entre o acolhimento institucional e a vida adulta, né, quando os jovens egressam por motivo de maioridade. E de lá para cá, já faz 2 anos e meio que eu defendi a minha tese, quase 3 anos, eu ainda tenho desenvolvido estudos sobre esse tema em especial e, mais recentemente, me debrucei um pouco mais sobre o tema do acolhimento familiar também, né? Então, tenho trabalhado basicamente como consultora de pesquisa nesse tema. Pode passar, por favor, Dani. Bom, quando a gente estava organizando essa fala, a gente pode voltar, Dani, lá para a imagem. Obrigada. Quando a gente estava organizando essa fala, eu tive a audácia, né, a Dani, a Sulamita e a Ingrid, que estavam nessa reunião comigo, sabem, de sugerir de começar falando, né? Porque eu vou falar aqui de aspectos que a gente chama de macrocontextuais, né? Que são questões bastante abrangentes e que dizem respeito ao contexto social, cultural, que esses adolescentes e jovens estão inseridos, então a realidade a nível nacional, né, desses jovens, desses adolescentes. E depois acredito que nas falas, né, das minhas colegas, da Sulamita, da Ingrid, a gente vai afunilando para assuntos cada vez mais específicos, né? Então a Sulamita vai falar dessa experiência do Grupo Nós, né, que é um programa aí que tem mais de 10 anos, né, de acompanhamento do processo desses adolescentes e jovens. E depois a Ingrid, que é a maior autoridade nesse assunto, né, hoje aqui presente, vai falar da experiência dela, que é mais específico ainda, porque ela vai falar das experiências de cotidiano, de como foi esse processo, das relações face a face que estão envolvidas, né, nessa temática toda. E por que eu estou dando ênfase nisso, né? Por que é importante a gente começar do geral para o mais específico? Porque essa questão da transição entre o acolhimento institucional, familiar, né, entre o abrigo, acasalar, a família acolhedora e a vida adulta, quando o jovem completa 18 anos, ele não é um tema que é específico do nosso contexto aqui, né? Quando eu comecei a estudar a temática da transição, né, desses jovens, eu me deparei com uma infinidade de estudos, de programas, de serviços, né, países que há muito tempo estão se debruçando sobre essa questão, por ser justamente um tema extremamente complexo e que transcende um pouco as diferenças contextuais e culturais, né? Então, por um lado, a gente precisa estar muito atento, né, porque a realidade do Brasil e das diferentes regiões do Brasil, dos diferentes estados, municípios, né, são aspectos que a gente precisa levar em consideração, porque o que vai funcionar num contexto não necessariamente vai funcionar em outro, mas a gente também pode aprender com experiências de outros contextos, né? Então, é importante a gente salientar que existe muita gente empenhada em produzir conhecimento sobre isso, né? E um pouco do que eu vou trazer aqui é o que eu venho coletando de informações com as minhas pesquisas e outras pesquisas que eu já estudei, já li, nesses últimos 10 anos, né, que eu tenho me debruçado sobre esse tema. Pode passar, Dani. Tá, eu acho que eu te passei uma apresentação, não está atualizada, mas tudo bem, vamos lá. Eu convido vocês até para a gente poder dialogar um pouco, para que eu vou passar um trecho de um documentário na sequência para a gente aquecer um pouquinho os motores.
E eu gostaria que vocês pensassem durante esse momento aí do documentário, em que a gente vai ter alguns depoimentos de jovens, né, e de profissionais que atuam na área. Que palavra vocês escolheriam para descrever a transição para a vida adulta de um jovem que completa 18 anos em serviço de acolhimento, né? Eu sei que é uma tarefa difícil, a gente resume em uma palavra. Eu convido a quem quiser compartilhar isso no bate-papo, né? A Dani está falando, podemos usar o chat, então quem quiser usar o chat para compartilhar essas palavras, né? Para que a gente possa interagir um pouquinho também, eu não fico aqui só, aí já começaram a pipocar algumas palavras. Então, enquanto eu vou passando esse trecho do documentário, eu vou dar uma lida nas palavras que vocês trouxeram e a gente vai caminhando para os assuntos que eu trouxe para hoje. Pode passar, Dani? Aí, o documentário, a princípio, está no ponto, é só você clicar. Não, então eu vou pedir para você voltar no minuto 13, Dani, e aí quando for para parar eu te aviso. 13. Um pouquinho mais para trás. 3 ou 13? 13. Aí, tá ótimo. Será que as pessoas ouvem ou eu preciso compartilhar? Põe pra gente ver. Coloquei. Vocês estão ouvindo? Não. Eu não tô ouvindo. Não tô ouvindo, Dani. Eu preciso de ajuda aqui para colocar som. Eu não sei muito bem mexer com o Zoom. Tá. Enquanto isso, eu vou buscar aqui o link e aí a gente compartilha pelo link, se for o caso. Já achei. Fechou? Achei. Abrigo, eles não podem ficar a vida inteira nesse abrigo. Não é para isso que o abrigo é feito. Infelizmente, no Brasil, nós sabemos que muitas crianças ficam muitos anos, né? Ou até completar 18 anos. Então, como o ECA só trata de crianças e adolescentes, e para a lei a adolescência vai até os 18 anos, após os 18 anos a criança está fora desse sistema de proteção. O adolescente com 14 anos, ele já tem que ser preparado para a vida adulta. Pensa. Com 14 anos você já tem que pensar que você tem que ter sua casa, morar sozinho e já pensar no seu futuro. E isso meio que tira essa fase da adolescência dele. Ele já vai ter que começar meio que ser pressionado a pensar que daqui a alguns anos eu vou ter que ir embora. Essa fase, como também você está entrando numa fase que você percebe que você está prestes para sair do abrigo, eu acho que você fica um pouco perdido e ao mesmo tempo revoltado com a vida, porque você para e pensa, eu não tenho nada, sabe? Eu não tenho uma casa, eu não tenho alguém que fique comigo ali sempre, eu não tenho um porto seguro, e os amigos, cadê os amigos? Porque os seus amigos às vezes não sabem que você é de abrigo justamente pelo fato de você não querer falar para isso não afetar na sua amizade, porque afeta. Aí você pergunta, cadê meus amigos? Cadê tudo? E aí os grandes dramas que vão se afigurando no abrigo são dos adolescentes, dos jovens que ficam lá, sabedores de que não vão ser adotados, porque no Brasil pouquíssima gente adota adolescente, e sabedores que vão fazer 18 anos e terão que pegar a sua roupa, a sua mala e ir para onde? Eu fiquei lá 10 anos, né? No último ano foi complicado, né? Porque, mano, você sabe que, todas as pessoas que estão lá dentro, eu não sabia muito bem onde eu ia morar, porque, como que vai ser agora lá fora? Porque você sabe que não vai ter mais aquela assistência dos educadores, das técnicas, não vai ter ninguém falando, Vitor, você tem que acordar, Vitor, você tem que ir pra escola, você tem que trabalhar. Agora é você e você, mano. O sentimento dessa última fase foi... Eu acho que carência, sabe? Carência de tudo. Porque muita gente tentando ajudar, e agora eu sei que
que estava tentando ajudar, falava, não, vai dar tudo certo, você vai ficar bem, não é fácil porque você vai só procurar uma casa, só procurar um emprego, só nada. É difícil. O Estado é muito responsável pelo que a gente já falou, que são as políticas públicas. Mas quanto é que o Estado, que o município investe nessas políticas públicas? São detalhes que eu acho que faz a diferença no final, de você preparar um adolescente de uma forma saudável, digna, inteira, para ir depois a virar um adulto capaz de fazer essa trajetória que a gente gostaria de ter, todo mundo bem sucedido, todo mundo vitorioso. A partir dos 15 anos, 15, 16 anos, a gente já começa o processo de saída, desacolhimento que a gente fala, né? Então eles entram no programa Jovem Aprendiz, eles fazem alguns cursos profissionalizantes e eles são direcionados para algum tipo de trabalho já. Não tem uma preparação para você sair, sabe? Isso eu sinto falta. Não tem uma preparação para você sair. Eles te preparam para o mundo, mas é muito fechado. É tudo muito ali, sabe? E então você não sai preparado, porque é muito o mundinho do abrigo e o mundo lá fora, sabe? Inclusive essa frase de mundo lá fora repete muito, que eu acho que não tinha que ter, porque o mundo é um só. Você dá cursos, você prepara para você dar estágios, o adolescente trabalha aqui, trabalha ali, mas eu assisti muito mais perdas do que sucessos de alguns adolescentes, porque é muito difícil ele sair sozinho para o mundo e se garantir plenamente. Teve uma menina que, tipo, ela saiu, 2 meses que ela saiu do abrigo, ela já ficou grávida. Teve um moleque que ele saiu, que ele virou dono de uma boca. E, tipo, o ruim é que é pessoas que, tipo, moraram com você. Tem uns que eu tenho contato ainda, que a vida deles tá totalmente bagunçada, assim, por causa de droga, né? Droga, bebida alcoólica. Teve um mesmo que morreu, ele saiu de lá, teve a mesma educação que eu e infelizmente morreu por causa de droga. Então, assim, de morte só teve um, mas a vida torta, assim, tem vários. A liberdade. Pode pausar, É a maior dificuldade que eles enfrentam. Bom, então a intenção de trazer esse trechinho desse documentário, eu não sei se vocês já conheciam, né? Assim, recomendo para quem ainda não tinha tido contato, né? Ele se chama Eu Quero Ir Pra Casa e está disponível no YouTube. É um documentário que traz um pouco dessa realidade e que apresenta cenários, né, situações que possivelmente vocês acompanharam ou vivenciaram, né, e eu acho que eu posso dizer isso ainda mais com mais certeza pelas palavras que apareceram ali no chat, né, porque que vocês utilizaram para descrever esse processo de transição. Pode passar, Dani, por favor? Bom, então, como eu comentava, né, a gente tem aqui uma temática que... Só um pouquinho, Dani, eu vou te avisando, aí você vai abrindo as janelinhas para mim. Pode voltar. Isso, para a próxima. Aí, pode parar aí. A gente tem uma temática aqui que, como eu comentava, ela vem sendo abordada extensamente em diversos países, né? Por quê? Basicamente porque é algo que é complexo em qualquer contexto, né? Então, se a gente for pegar aqui as palavras que vocês colocaram, né? Desconhecido, desafio, não, responsabilidade, terrível, novo, medo, incerteza, dúvidas, né? Medo e incerteza aparecendo uma série de vezes, né? Então, são palavras pesadas, né? Que assustam em primeiro olhar, mas que eu sei que exemplificam bastante as trajetórias que vocês acompanham e as enormes dificuldades que esses jovens enfrentam, né? Então, todas as vezes que eu fui a campo, ouvi o que tanto os adolescentes, quanto os jovens, quanto os profissionais que atuam nessa área tinham para dizer, esses sentimentos, essas palavras que vocês colocaram estavam muito presentes, né? Então, a ansiedade, a angústia não é só dos jovens e dos adolescentes, mas também de toda
as pessoas que estão efetivamente trabalhando ali, que funcionam como as redes de apoio desses adolescentes, né? Então, não é de se surpreender que a gente tenha muita gente preocupada com essa temática. E aqui eu queria só ilustrar nesse slide o quanto esse tema vem sendo estudado, até porque isso é um pouco consolador, né? Quando eu fui trabalhar com essa temática, e eu trouxe essa pergunta da prática, porque eu também tinha trabalhado como psicóloga num serviço de acolhimento e fiquei muito angustiada com o acompanhamento de um adolescente em especial que estava fazendo esse processo. Quando eu encontro toda essa produção, né, e a quantidade de serviços, de programas que existe, principalmente fora do país, voltados para esse tema, de certa forma, me senti consolada e, como eu falei, eu acho que a gente tem bastante a aprender com todo esse movimento que está acontecendo. Então, aqui a gente tem, eu tirei uns prints de algumas telas de sites, né, e depois vocês podem buscar, se tiverem interesse em conhecer um pouco mais. A gente tem a Rede Latino-Americana de Egressos do Sistema de Proteção, que é uma rede que congrega profissionais, pesquisadores, mas principalmente jovens que, né, transitaram do acolhimento para a vida adulta. Inclusive a Ingrid pode contar um pouquinho melhor para vocês, porque ela faz parte dessa rede. Pode clicar aí, Dani. A gente tem uma rede internacional só de pesquisadores, professores renomados, com milhares de doutorados, pós-doutorados, só pesquisando sobre essa temática. Eu faço parte dessa rede e a gente se encontra pelo menos a cada 2 meses para discutir a temática. Pode passar para o próximo, Dani. Aqui a gente tem uma reportagem que saiu no La Nación, que é um jornal argentino, né, bastante de muito impacto, só para ilustrar esse país que vem fazendo uma trajetória muito interessante nos últimos anos e que teve conquistas sociais muito importantes para esses jovens, porque eles aprovaram um projeto de lei que garante uma referência técnica, né, uma pessoa de referência para cada jovem que egressa do sistema de proteção, né, das instituições de acolhimento, e 80% de um salário mínimo como ajuda de custo, né, então uma lei específica para isso. Pode passar. Aqui a gente tem um print, né, de um relatório de uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil e em outros diversos países. Eu vou falar um pouquinho dos resultados dessa pesquisa, que aconteceu em diversos países da América Latina, como uma iniciativa da rede, apoiado pela Unicef. Então, né, outra demonstração do quanto esse tema vem sendo abordado. Próximo. Esse é um cartaz de propaganda de um congresso internacional sobre, no que em inglês eles chamam de care leavers, né, pessoas que saem do acolhimento, que deixam o acolhimento, que foi um evento também só sobre esse tema, que congregou pessoas do mundo inteiro e aconteceu na Índia. Próximo. Aqui a gente tem alguns prints que eu fiz de telas, de programas e serviços que são mundialmente conhecidos e que fornecem apoio, assim como o Grupo Nós faz em diversos países. Então a gente tem esse SCREW, que significa passagem, né, projeto Passagem, que acontece nos Estados Unidos. Próximo, Dani. Esse programa PUM de referência é um programa que acontece na Espanha, na região da Catalunha, que também tem programas de diferentes tipos de acompanhamento, de formas de moradia, desde repúblicas, apartamentos subsidiados pelo governo, enfim, uma série de estratégias diferentes que respeitam a individualidade de cada um desses jovens. E o próximo, aprender sobre como favorecer esse processo, né? A gente tem um modelo teórico que foi desenvolvido nos Estados Unidos, mas que eu acho que exemplifica muito, e como eu falei, as palavras que vocês trazem aqui, acho que me confirmam, né? Que o que eu venho observando nas pesquisas que eu faço é, de fato, a realidade da maioria dos serviços, né? Então, pode ir clicando, Dani. A gente tem, quando o jovem sai do acolhimento, né, quando ele se torna maior de 18 anos, pode clicar mais 2 vezes, por favor, Dani. O cenário que normalmente a gente encontra, né, são adolescentes com poucas habilidades de vida independente, principalmente aqueles que egressam
de contextos de acolhimento institucional, né? Onde o exercício de habilidade de vida cotidiana é muito restrito, né? Então, são adolescentes que dificilmente sabem cozinhar, que muitas vezes não sabem quanto que custa um quilo de feijão, porque não tem a possibilidade de acompanhar as compras do dia a dia, que às vezes nunca pegaram um ônibus, não conhecem a cidade onde moram, o bairro onde moram, não sabem se localizar no bairro onde moram. Então, são jovens que têm poucas habilidades do que a gente chama de vida cotidiana, de vida independente. Se soma a isso a falta de adultos de referência, né, para esses jovens. Então, normalmente tem pouquíssimo, né, ou nenhum contato com suas famílias de origem. Os educadores, os técnicos que acompanham esses adolescentes nas instituições de acolhimento sem demandas, né, vocês sabem muito bem disso, enormes de trabalho com os que estão na instituição e não têm a possibilidade de continuar acompanhando, às vezes, né, como gostariam até, esses jovens. Então, eles ficam bastante desamparados. Pode passar um pouquinho, Dani. E o que esse modelo teórico traz, né? O que essa autora encontrou? Que, de forma geral, tá bom aí, Dani. De forma geral, os resultados que se apresentam imediatamente à saída do acolhimento são resultados negativos, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, a questão do trabalho, se o jovem ele está empregado, então existe uma preocupação muito grande que é legítima, né, de que o adolescente saia com um trabalho para que ele possa se manter, se sustentar. Porém, ele não tem o apoio social, né, que precisaria, e faltam uma série de habilidades que ele precisa para lidar com o cotidiano, né? Então, ele tem dificuldade em acordar no horário, que nem o Victor ali no vídeo fala, né? De um dia para o outro eu não tinha alguém para me acordar quando eu perdi o horário, né? Eu não tinha ninguém de apoio para me ajudar com as coisas que eu precisava, né? Então, sustentar uma posição de trabalho, se manter ativo, né? Às vezes pode ser muito difícil, né? Para dar um exemplo. Então, esses resultados imediatos após a saída podem ser bastante complexos e difíceis para esses jovens, na maioria das vezes Isso vai se somar com a falta de uma rede de suporte social e de estratégias de coping, que, para quem não está familiarizado com esse termo, né, que a gente usa na psicologia, são as estratégias de enfrentamento de problemas, né, de frustrações, de dificuldades que são muito comuns na vida adulta, né, durante a vida toda, mas principalmente na vida adulta de alguém que tem que manter uma casa, uma rotina e viver de forma autônoma, né. Além disso, aqui a gente está falando de um contexto, de um cenário onde as opções são extremamente restritas, né, e aqui esse modelo aqui foi desenvolvido nos Estados Unidos, que tem, dependendo da região, políticas específicas para esses jovens. Aqui a gente não tem nenhum tipo de apoio específico para quem transita do acolhimento para a vida adulta, né? Então, não tem nenhuma prioridade em políticas relacionadas à habitação, nenhuma prioridade para quem quer continuar estudando, né? E essa falta de opções também se soma, e aí a gente vai observando, pode clicar de novo, Dani, um conjunto de adversidades, pode passar, que vão culminar, na maioria das vezes, numa trajetória de desvantagens e dependência por parte desses adolescentes, desses jovens, tá? Evidente que a gente não está falando de todos, né? Mas o relato é constante e os resultados das pesquisas demonstram que a maioria dos jovens tem dificuldade em não se envolver em comportamentos de risco justamente por todas essas adversidades que permeiam o caminho deles, né? Pode passar, Dani? Então, eu trouxe algumas perguntas disparadoras, e a minha intenção é que, a partir dos resultados das pesquisas que eu vou trazer, a gente possa pensar nas respostas para essas perguntas, né? O que se sabe no Brasil sobre o processo de transição de jovens egressos do acolhimento, né? Então, a gente tem muita pesquisa lá fora, como eu já falei, né, extensamente, muitos programas, muito conhecimento, mas e no nosso contexto, que tem as suas peculiaridades, né? O que a gente já sabe? Embora a gente tenha poucas pesquisas, a gente já tem alguns estudos, né, falando sobre esse tema. Quais são os principais desafios que esses jovens enfrentam? Então, a gente precisa saber exatamente aonde que onde está a falha principal para a gente poder
intervir de forma efetiva? E como é possível contribuir para que as suas trajetórias não sejam permeadas por tanto risco, né? Então, novamente, são perguntas extremamente audaciosas, né, que eu não tenho a intenção de responder totalmente aqui, mas acho que são coisas que a gente precisa pensar e que talvez as informações que eu trago aqui ajudem nesse sentido. Pode passar, Dani. Bom, então, como eu comentei, eu vou trazer alguns resultados de pesquisas que já foram realizadas, são pesquisas bastante recentes. Duas delas eu coordenei ativamente, uma delas foi minha tese de doutorado e uma outra que eu participei de forma indireta, né, mas que foi conduzida pelo Instituto Fazendo História. Essa primeira pesquisa que eu vou contar para vocês, então, foi a minha tese de doutorado. Ela teve 5 capítulos, então, dentro do tema do acolhimento institucional, eu investiguei uma série de aspectos, mas o que é importante salientar aqui, que foram mais de 200 adolescentes e jovens que participaram, então, uma amostra robusta, considerando a quantidade de jovens entre 16 e 25 anos, mais ou menos, que foi a faixa etária que existem no país acolhidos, né? Esse estudo em especial, essa pesquisa em especial, foi concentrada no Sul e Sudeste, né, em 3 capitais, Curitiba, São Paulo e Porto Alegre. A gente fez questionários, né, que foram aplicados individualmente, então a gente esteve individualmente com mais de 200 jovens e adolescentes, a gente conheceu esse tema muito em profundidade. E o que foi muito interessante é que a gente traduziu para o português um questionário, um instrumento que foi construído em Israel, que identifica o quanto o adolescente se sente preparado para sair do acolhimento, né? Então, a gente pôde identificar exatamente onde estavam as principais preocupações desses jovens. Pode passar, gente. Eu não vou me estender aqui no método, em todas essas questões que são muito importantes para pesquisadores, mas eu vou direto ao ponto aqui nas principais conclusões que a gente encontrou, né? O que a gente buscava? Entender quais eram as principais necessidades desses adolescentes e jovens. E essa numeração aqui não é por ordem de importância, mas a gente encontrou 6 grandes temas principais dentro dessa pesquisa. Preparação para a vida adulta e autonomia, né? Então, é extremamente importante que se intensifiquem, né, as práticas de preparação para a autonomia, que não devem começar quando o jovem tem 16, 17, 18 anos, sim, desde o momento em que a criança ou adolescente é acolhido, como isso já está previsto no ECA, né? E essa preparação, ela deve se concentrar nas habilidades de vida cotidiana, como eu comentei, né, em tudo que envolve as atividades que esses jovens, adolescentes vão ter que desenvolver no futuro, como adultos, mas também na questão da profissionalização e principalmente da escolaridade, né, que é um aspecto que a gente vê que fica bastante de lado, né, porque tem uma ansiedade, né, para que esse adolescente ele possa estar empregado e para que ele tenha condições de se manter. E o que os estudos internacionais vêm mostrando é que quanto maior o nível de escolaridade, quanto mais tempo esse jovem, esse adolescente passa né, estudando, melhores são as trajetórias pós-acolhimento, né? Então, é importante que, dentro do possível, esse jovem possa continuar estudando, que termine o ensino médio, que faça um curso técnico, se esse for o desejo dele, e que possa, sim, ingressar na universidade, se essa for a sua vontade. A gente tem também importante a questão do apoio social e emocional, então de nada adianta que ele seja, ele ou ela, né, seja preparado, que tenha treinamentos, cursos, né, jovem aprendiz, todos os programas relacionados à preparação para a vida adulta, se não houver apoio social e emocional. Né? Então, nada disso vai encontrar sustentação se esse jovem, esse adolescente não tiver uma pessoa, no mínimo um referente afetivo, com quem ele tem vínculo, que possa servir como um apoio importante nesse processo e lá na sua vida adulta lá para frente. A questão da estabilidade no acolhimento a gente encontrou como um resultado importante, então ainda é muito comum que os jovens circulem por diferentes serviços,
né, sejam eles institucionais ou familiares, mas principalmente casas lares e abrigos. E essa transitoriedade, né, essa troca de serviços é muito prejudicial, porque os vínculos são muito importantes e se existe uma troca muito grande, né, de ambiente, de vínculo com os educadores, de equipe e de pessoas que estão ali né, como cuidadores dia a dia, isso não vai ser benéfico no futuro. Uma coisa importante que a gente encontrou é que a gente precisa enfatizar aspectos que são de macro contextos, então ficar concentrado no detalhe, na característica específica de um ou outro jovem, né? Vou exemplificar aqui, a gente teve alguns jovens que participaram da pesquisa que foram indicados como jovens que tinham tido trajetórias muito bem-sucedidas do ponto de vista de alguns coordenadores e técnicos de serviço, e a gente identificou como característica comum nesses adolescentes e jovens que eles tinham algum talento ou algum interesse muito específico, né? Então, tinha um rapaz que tinha um talento muito grande para dança, outro que tinha um talento muito grande para artes plásticas, um terceiro que se revelou um excelente ator. E nos diferentes contextos onde eles viviam, isso foi estimulado. Eles fizeram cursos, conseguiram bolsa através dos serviços para desenvolver essas habilidades e acabaram fazendo trajetórias profissionais dentro dessas áreas, né? O que é lindíssimo, né? Porém, não é a realidade da maioria dos adolescentes e jovens, independente de eles estarem em acolhimento ou não. É difícil um adolescente com 16, 17, 18 anos que sabe exatamente o que quer fazer na sua idade adulta, né? Então, a gente tem que pensar em aspectos macrocontextuais, ou seja, que sejam para todos iguais e que tenham a ver com políticas públicas, com a gestão, com respeito aos direitos e ao que está previsto no ECA, para poder englobar todos os jovens, todos os adolescentes, independente dos seus interesses ou não, né? Oferecer a todos a mesma oportunidade de transitar de uma forma saudável e bem-sucedida, né? Outro aspecto importante é a questão do empoderamento e da participação ativa na tomada de decisão. Então, sempre que o jovem foi ouvido, que o adolescente foi ouvido, que ele pôde construir seu projeto de vida, que houve um espaço de escuta sobre as suas necessidades, os seus anseios, as suas dificuldades, isso foi muito benéfico, né, para o amadurecimento, para o desenvolvimento dele. E, por fim, a gente encontrou que quando existiam serviços, programas, práticas específicas dentro dos serviços, né, de acompanhamento desses jovens, ou até falando de políticas como o Programa Jovem Aprendiz, por exemplo, a importância de se reavaliar constantemente os resultados desses programas, né? Porque às vezes quando eles são idealizados, eles funcionam muito bem para o que se propõe, mas com o passar do tempo isso perde um pouco o sentido, né? Talvez a Sulamita fale um pouquinho disso, porque eu sei que na trajetória do Grupo Nós, vários ajustes foram feitos, né? Então, avaliar como que esses programas são oferecidos e se eles de fato estão conquistando seus resultados é muito importante também, e essa pesquisa revelou isso. Pode passar, Dani. Se eu estiver avançando muito no tempo, vocês vão me avisando aí, gente. A segunda pesquisa é a pesquisa Mais Autonomia e Mais Direitos. Essa pesquisa aconteceu em 6 países da América Latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, México e Peru. No Brasil, ela foi conduzida pelo Instituto Fazendo História. Eu tive uma participação também no final, na avaliação dos resultados, na análise dos resultados dessa pesquisa. Mas esse projeto ele foi liderado por aquela rede latino-americana que eu comentei com vocês no início, em parceria com a Unicef e a Hope Homes for Children, né? Então é um projeto grande que aqui no Brasil ouviu 14 jovens entre 15 e 20 anos e 5 informantes, né? Que eram pessoas dos diferentes setores da rede, né? Que atuam nessa área, que também puderam falar sobre essa temática. Os participantes, no caso desse estudo, eram todos de São Paulo. Pode passar, Dani. O que esse estudo encontrou? A questão do direito à proteção integral, né? Então,
essa pesquisa em especial, estou falando aqui dos resultados do Brasil, encontrou os próprios jovens, né, e os profissionais denunciando, de certa forma, a desarticulação que existe entre as diferentes esferas. Então, se a gente vai falar, né, das eleições municipal, estadual, nacional, né, a gente tem uma previsão em termos de legislação, né, do ECA, em relação à preparação gradativa para a autonomia, que na prática ela não se concretiza no microcontexto, né, no contexto municipal. Né? Então, essa desarticulação entre os diferentes níveis e o quanto, às vezes, a proteção integral que está prevista lá no Estatuto da Criança e do Adolescente não se concretiza de fato, apareceu muito nessa pesquisa. Também se identificou falhas na questão da convivência familiar e comunitária, né? Então, o trabalho com a família de origem, o resgate dos vínculos desses jovens com as suas famílias. E a gente observa nas 3 pesquisas que eu tive a oportunidade aqui de participar, que muitas vezes, por mais que os adolescentes não tenham feito a reintegração familiar antes dos 18 anos, o retorno para a família de origem, a vinculação com a família de origem após a saída por motivo de maioridade, não é incomum, né? Então, às vezes, mesmo na idade adulta, né, esses jovens vão ter a vinculação, o apoio da sua família de origem, apesar de todo o processo, né, que ocorreu e que levou ao acolhimento. A questão da convivência comunitária também, né, a importância de ter, inclusive, redes com outros jovens, como o próprio Grupo Nós promove, que estão passando pela mesma situação e que às vezes estavam acolhidos em outras instituições, né? A importância do convívio com a comunidade, com o bairro onde se mora, né? A vinculação com os colegas, os amigos da escola. O direito à moradia de transição, né? Isso é uma questão bastante polêmica e difícil, porque por lei a gente tem a previsão das repúblicas como uma possibilidade, né, uma modalidade de acolhimento como o acolhimento familiar, o acolhimento institucional, casalar e abrigos, mas que na prática não se conta muito com isso, né? Vocês, acho que a grande maioria são de São Paulo, então São Paulo é uma das cidades que mais tem repúblicas, mas a gente tem uma defasagem enorme desse equipamento em outras cidades e outros estados. A questão do direito ao acompanhamento pós-desligamento, então os jovens salientando muito o quanto eles não têm nenhum tipo de apoio depois que saem, e o quanto precisaria de uma política específica para eles continuarem sendo acompanhados depois da saída. O direito à participação, que já aparece ali no primeiro estudo, né, o quanto é importante que esse jovem possa ser ativo no seu processo, nas suas tomadas de decisões sobre as questões que ele tem interesse, que ele possa definir se ele tem interesse de fazer determinado curso profissionalizante, escolher qual vai ser a vaga de emprego que ele vai ter, ele possa ser escutado, né, dentro do serviço. E uma série de sentimentos e reflexões despertados pelo desligamento e pela transição, que basicamente vocês traduziram ali nas palavras que vocês colocaram no início, né? Muitas questões, muito medo, muito desafio, muita angústia, e que também aparece lá nos depoimentos, no documentário que a gente viu lá no início. Pode passar, Dani. A última pesquisa, Minha Vida Fora Dali, Perspectiva de Jovens Egressos do Acolhimento sobre o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, foi a pesquisa mais recente que a gente conduziu como parte da avaliação do plano. E aqui a gente ouviu 27 jovens entre 18 e 30 anos, e o grande trunfo dessa pesquisa, né, foi que a gente conseguiu, por conta até do formato remoto, que era a única possibilidade de coletar dados durante a pandemia, a gente conseguiu contemplar todas as regiões brasileiras, né? Então, foram ouvidos jovens em todas as regiões, através de grupos focais, online. Pode passar, Dani. E aí, o que a gente encontrou aqui, né? Vejam que tem muitas coisas que vão se repetindo, e isso é importante, porque isso mostra que, efetivamente, a gente está sabendo exatamente aonde que a gente precisa intervir. A questão da vinculação afetiva em contraposição às trocas constantes de serviço. Então, muitos relatos de adolescentes que passaram por 6, 7, 8 instituições e que tiveram dificuldade de se vincular, né, e de ter adultos de referência durante o seu processo e, consequentemente, depois da saída.
A questão da convivência comunitária é muito comprometida, a gente teve vários jovens relatando que se sentiam presos durante o período, né, em que estavam acolhidos e que saíram sem ter noção de como ir até a esquina, né, e de como se portar, e, enfim, no contexto do bairro, da cidade, e com pouquíssimos vínculos, né, comunitários, sem ocupar os espaços públicos de onde viviam. Aqui aparece um aspecto muito importante que não foi tão salientado nos outros dois estudos, que é a importância de cuidar do cuidador, né? Então, os próprios adolescentes e jovens falando do quanto os educadores e os técnicos estão sobrecarregados e que não conseguem, não porque não queiram, mas porque estão com muito trabalho, muitas crianças acolhidas em relação ao número de adultos, né? E que isso interfere, porque é difícil que eles tenham um espaço de escuta, que eles tenham um espaço de acolhimento quando os educadores e os técnicos estão sempre apagando incêndios, né? E nunca conseguem estar individualmente com esses jovens. E eles falaram muito do quanto os educadores, os técnicos estão realmente cansados, né? E que eles observam isso e que isso é muito prejudicial para eles também. A lacuna entre o acolhimento e a vida autônoma, né? Então, os próprios jovens falando assim, olha, a gente levam a gente para tudo quanto é lugar, né? Nos apoiam nas tarefas de casa, nos dão comida, a gente tem né? Recebe presentes, né? Falaram muito do quanto eles, né? No serviço são, às vezes, cuidados e tudo mais, e aí fez 18 anos, acabou, né? Não tem ninguém para te dar um apoio e tudo aquilo que aquela realidade que a gente vivia se desmancha, né? Falhas no desligamento pré e pós, no desligamento e acompanhamento pós, né? Então, bastante dificuldade também em preparar os jovens, os adolescentes para o momento do desligamento. A questão da dificuldade de ter poucas repúblicas, então muitos até gostariam de ter ido para uma república, mas não tiveram essa oportunidade. Outros não tinham a intenção de ir para a república, mas era a única opção que tinham, né? Uma questão bastante interessante, que é um mérito individual que os próprios adolescentes às vezes colocam, né, nas suas próprias costas, né? Os jovens colocam que se você quiser, você consegue, né? Que quem tem força de vontade segue em frente, né? Então, às vezes, uma falta de noção do quanto esses jovens estão tendo seus direitos violados de alguma forma por não estarem recebendo esse acompanhamento, né? E puxam para si a responsabilidade total, né? Por esse processo. E, por fim, a família acolhedora como um espaço privilegiado de vinculação. Então, esse estudo, ele incluiu alguns jovens que tinham saído com 18 anos, ou que até alguns que ainda viviam com suas famílias acolhedoras, mas que tinham experiência de acolhimento familiar e que destacaram o acolhimento familiar como algo que favoreceu muito a sua transição, porque puderam, às vezes, até continuar vivendo com as suas famílias, né, que acolhiam quando fizeram 18 anos, ou minimamente ter alguém de referência, né, sua família que pudesse, com quem pudessem contar no caso de necessidade após ir morar sozinho, enfim. Estou finalizando, então, o último slide, sei que já ultrapassei o tempo. O que são as recomendações que esses estudos nos trazem, tá? De forma bastante geral. Que é importantíssimo a gente fortalecer o trabalho com famílias e a inserção comunitária, especialmente no acolhimento institucional, porque o acolhimento familiar, por si só, ele favorece a inserção comunitária de uma forma que o acolhimento institucional, às vezes, não favorece. Evitar a circulação entre diferentes serviços, né, para que a gente possa favorecer a vinculação, né, que não haja essa troca entre serviços, abrigos e famílias acolhedoras. Capacitar os profissionais para lidar com questões específicas relacionadas à adolescência e a esse processo de transição. Contar com diferentes modalidades de acolhimento, né, então que a gente possa oferecer
a república para o jovem que tem interesse em transitar para uma república, que exista o acolhimento familiar como uma possibilidade, né, para favorecer o acolhimento, a inserção comunitária, a convivência familiar. Então, que a gente possa avançar no reordenamento de serviços, possibilitar a participação dos adolescentes em atividades de vida cotidiana, seja no contexto que for, de acolhimento institucional ou familiar, oferecer aos jovens egressos acessos prioritários em políticas já existentes de habitação, aluguel social, bolsas de estudo em universidades privadas, né, cotas nas universidades públicas e políticas que já existem e que eles possam ter prioridade nas diversas áreas, habitação, educação, trabalho, garantir espaços de escuta no dia a dia do acolhimento, que era aquilo que a gente estava falando da importância da participação, né, e criar programas específicos de acompanhamento do processo de transição, né, especificamente políticas públicas voltadas para esse tema, como a gente viu acontecendo recentemente na Argentina, como eu comentei com você. Pode passar, Dani? E por fim, é muito importante também que a gente possa promover a articulação dos jovens e a participação juvenil, que de certa forma é o que a rede latino-americana vem buscando, né? Porque esse movimento desses próprios egressos, ele acaba fazendo com que a gente avance nessas políticas, porque nada melhor do que a voz dos próprios jovens, né, para lançar luz sobre isso. Enfim, era isso. Desculpem, avancei um pouquinho no tempo. Agradeço e estou à disposição para as perguntas, né, para trocar com vocês no final e com o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida específica aí em relação às pesquisas. Obrigada, Dani. Desculpa a correria aí. Imagina, a gente que te agradece. Então, dando sequência aí, quem tiver dúvidas, já quiser deixar no chat, daí no final a gente abre para a gente conversar, tá? Então, vou chamar a Sulamita e a Ingrid, né? Eu não sei em que ordem aí que elas se organizaram, mas passo a palavra aí para a Sulamita, que é do Instituto Fazendo História, do programa do Grupo Nós, e a Ingrid também vai tomar a fala. Oi, gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Que bom ver essa sala cheia, né? Como eu gosto muito de grupo, me anima bastante ter um monte de gente aqui, diferentes serviços, diferentes territórios. Fui vendo aqui no chat a galera respondendo, sou da República tal, Capela do Socorro, sou do abrigo tal, Casalar. Então, fico feliz e contente, né? Não imaginava que ia ser tão grande esse encontro. Fico bem feliz de estar aqui, agradeço bastante o convite. Eu sou do Grupo Nós, sou do Instituto Fazendo História, né? Bem como a Dani me apresentou. Sou psicóloga de formação e vou contar um pouquinho do Grupo Nós. Em seguida, vou tentar fazer aí uma retrospectiva para vocês entenderem um pouco melhor sobre o Grupo Nós, né? Enfim, vamos falar um pouquinho de adolescências nesse período curto. Não dá para falar de tudo, mas a gente vai tentar falar um pouquinho, né? Tentar contar para vocês um pouquinho do Grupo Nós. Alguém aqui conhece o Grupo Nós? Já ouviram falar? Tem algum jovem que participa do Grupo Nós? Sim? Uns joinhas. Esse online, né, às vezes dá uma saudade de uma interação assim mais próxima. Às vezes parece que a gente... Tem vários que participam do Grupo Nós, né? Na Ellen Drexel, quase todos, quando tem a sua idade. E aí a gente tem aí 2 representantes, a própria Ingrid e o Will, que passou aí no vídeo, né? Então, a gente conhece. Massa, obrigada, Roberta. Bom ouvir uma voz diferente, né? Que não seja a nossa própria, nesses encontros de formação. Então, retomando aí o que o Grupo Nós faz, né? O que somos, o que tentamos fazer no Grupo Nós, o Grupo Nós trabalha bastante com esse momento que a gente chama de transição, né? Que é essa saída do acolhimento, que tem a ver muito com esse tema da oficina, 18 anos e agora. Então, os jovens que entram no Grupo Nós entram com 15, 16 anos, e aí a gente tem um período de acompanhamento até que longo, né, 3 anos. Eles começam participando dos encontros de jovens, que acontecem aos sábados, encontros quinzenais, que é esse grupão maior, né? E aí, quando eles completam 17 anos, eles passam a ter acompanhamento individual.
que é comigo, Sulamita, com a Laís ou com a Fernanda, que é assistente social, a Laís, e a Fernanda é arte educadora. Então, esse acompanhamento mais individualizado tem a ver com a ideia de que os 18 anos está chegando, né? Então, a gente pensa aí no acompanhamento técnico mais próximo do jovem para, de alguma maneira, apoiar esse momento da saída do acolhimento, né? Esses 18 anos e agora. É claro que o acompanhamento individual não dá conta de tudo e o Grupo Nós, aos sábados, também não dá conta de tudo, mas a gente tenta, dentro da metodologia do Grupo Nós, abordar 4 eixos que são trabalho, moradia, cidadania e dinheiro. Então, o Grupo Nós foi entendendo aí, ao longo das experiências, que esses temas eram temas aí desafiadores para esse momento de transição, né, para essa saída do acolhimento. Então, no grupão de adolescentes, minha bateria acabando, no grupão de adolescentes, a gente aborda aí algumas atividades, a gente instrumentaliza algumas atividades muito em torno desses 4 eixos principais: trabalho, moradia, cidadania e uso do dinheiro. E assim como também nos encontros individuais. É claro que surgem outros temas, namoro, sexualidade, enfim, várias outras questões, mas o contorno mesmo, a metodologia do Grupo Nós é atravessada por esses 4 eixos. Eu costumo dizer, de um jeito bem simples mesmo, que esses 4 eixos não estão na prateleira, né? Tá ali na prateleira, vou pegar o tema dinheiro, vou pegar o tema moradia, vou pegar a questão de cidadania. Esses 4 eixos estão no contexto que a gente vive, né? Que é marcado pelas desigualdades que a gente tem, né, que estruturaram a nossa cultura, que estruturaram aí como a gente organiza esses 4 temas. E aí, quando a gente fala de desigualdades, tem a ver com os marcadores sociais de raça, gênero, classe e sexualidade. E aí eu trago isso para dizer sobre as adolescências, né, as adolescências que são múltiplas, que são várias, que são diversas, que é marcada por essa fase de vida, né, a puberdade, por esse corpo biológico dentro desse desenvolvimento, mas que também é marcado pelo contexto que a gente vive, né, que o contexto que a gente vive que foi estruturado através desses binarismos hierárquicos, né, que foram construídos ao longo da história. E é importante dizer isso, pelo menos para o Grupo Nós tem sido importante marcar essas estruturas desiguais, porque isso também marca as oportunidades que o jovem tem em relação ao trabalho, as oportunidades que o jovem tem em relação à construção de identidade dele, inclusive, né? Quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala de habilidade socioemocional, por exemplo, embora não seja um eixo do Grupo Nós especificamente, mas que também atravessa aí um pouquinho dessas temáticas, a gente fala de contexto, né? O nosso corpo, esse indivíduo, interagindo o tempo todo com o contexto que ele vive. Então, a autoestima que não nasce sozinha, né? Não nasce com a gente, que não está dada, ela é marcada por um contexto que oportuniza, né? Você acreditar no seu valor, se achar bonito na frente do espelho. Então, parece uma coisa simples, mas é fundamental a gente tentar fazer uma retrospectiva, né, para entender essas adolescências no presente, né? Tem uma frase que a gente conversa muito com os jovens, que tem, não sei se vocês já assistiram um filme que chama Uma História de Amor e Fúria. É uma animação, um desenho, e a gente já passou várias vezes. É uma animação, desenho que fala da colonização, e nesse filme tem uma frase: quem não conhece o passado anda no escuro. Então, eu acho que isso tem a ver com o contexto que a gente também trabalha, né? A gente discute bastante o ECA, né? A gente trabalha a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mas fazer essa retrospectiva também
significa pensar como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi uma lei importante de ser implementada, mas como ela foi construída, né? A partir de onde que ela foi estruturada, né? Antes disso, a gente tinha o Código de Menores, né? Antes disso, a gente tinha a lei do ventre livre, e antes disso, a gente teve um contexto escravocrata aqui no Brasil, que durou por 400 anos, quase 400 anos. E acabou só há 130 anos. Então, quando a gente fala aí dos anos 90, essa conquista importante que foi o ECA, a gente está falando de reconhecimento de infância e adolescência negra, né, que até então não era reconhecida. Antes a gente teve o Código de Menores, deixa eu pegar as datas para falar para vocês direitinho, mas o ECA que surgiu nos anos 90, ele substitui o Código de Menores que surge em 1927. Né? Então, esse Código de Menores previa a internação desses meninos e meninas negras que estavam aí soltos na rua, né? Pós-abolição. Então, prevê aí a internação para executar aí os ofícios de reprodução de desigualdade. E antes disso, né, a escravidão, né, que acabou em 1888, em que os meninos e meninas também reproduziam uma força de trabalho, né? A gente tem aí o reflexo hoje do trabalho infantil, e a gente também tem o reflexo hoje no acolhimento. Por quê? Quando a gente fala tornar-se adulto, né, um jovem de 18 anos não é adulto, mas a gente ainda repete isso, acho que muito pela essa obrigatoriedade, né, desse corpo que sai do acolhimento, 18 anos, tornar-se adulto e dar conta da vida dele, mas por todo esse sistema também que foi construído a partir desses corpos, né, a partir dessas histórias. Então, os meninos e meninas no contexto escravocrata, trabalhavam como adultos, né? No pós-abolição, né, eles também trabalhavam como adultos. E até hoje a gente tem aí o reflexo desse passado, né? Se a gente fizer uma retrospectiva, a gente ainda tem o reflexo dessa história muito impregnada ainda nas instituições. Então, essa obrigatoriedade de tornar-se adulto e muitas vezes, inclusive, reproduzir, né, ocupar esses lugares, né, caber nesses lugares subalternos, né, de subempregos para a reprodução de força de trabalho, e para dar conta de um contexto de sobrevivência, ele se funda a partir de uma questão de raça, né? Por uma questão de contexto. Então, a gente precisa olhar para o passado, né, para entender como essas adolescências também vão se constituindo no presente, né? E como é fundamental a gente ter consciência disso, não para a gente paralisar, mas para a gente conseguir olhar para o futuro também, né? Para a gente se entender no presente e conseguir direcionar as nossas ações. Eu acho que o abrigo não dá conta de tudo, nem o Grupo Nós dá conta de tudo. Tem muitos limites, né, na nossa prática. Eu, como psicóloga no Grupo Nós, vejo muitos limites, mas eu também vejo algumas possibilidades. E eu acho que quando a gente pensa em limites, pensar não isoladamente, né, no Grupo Nós ou no abrigo, mas eu acho que tem muitos limites em relação ao contexto, né? A gente pensar em trabalho, pensar em dinheiro, pensar em moradia, pensar em cidadania. Para pensar esses eixos e para pensar no papel do abrigo, a gente precisa pensar no contexto que a gente vive, que se estrutura muito fortemente de maneira desigual, a partir desses binarismos hierárquicos, né, de raça, de classe, de sexualidade, de gênero, né, essas perspectivas que não só atravessam as subjetividades dos jovens, né, no sentido de se sentir inferiores a partir da raça, a partir da classe, a partir da sexualidade e do gênero, não só subjetivamente compromete a autoestima desses jovens e as crenças, os valores sobre eles mesmos, mas também objetivamente falando, materialmente falando, né, que limita as oportunidades, limita os acessos, né, limita o entendimento de como eu posso caber no mundo material mesmo. Então, limita muitas coisas na vida objetiva também. Então, acho que
Acho que é um pouco disso que eu queria trazer, né? Acho que é fundamental olhar o passado para a gente conseguir se entender no presente e juntos e juntas e construindo e tecendo outras narrativas, né? Outras histórias sobre o jovem, sobre a gente mesmo também, né? Eu acho que a maioria dos profissionais que trabalham nesses serviços, eu já fui de medida socioeducativa, já trabalhei um tempão em medida socioeducativa em meio aberto, no Capão Redondo, eu ficava sempre pensando que eu trabalhava numa dualidade, né? Que a gente trabalha com política de garantia de direitos, mas trabalha a partir de um Estado que é violador de direitos, né? Então, tem muitos limites dentro disso, tem algumas possibilidades, mas, ao mesmo tempo, é importante ter consciência, né? Trazer essa questão, acho que o ECA é importante, mas se estrutura a partir disso, né? Funciona dentro dessa sociedade que ainda é desigual, e os nossos próprios serviços, né? A nossa própria prática também, ela funciona a partir desse estado, e aí é pensar junto como a gente atravessa isso de algum jeito, né? O que a gente vai fazendo aí aos pouquinhos nesse trabalho de formiguinha para conseguir construir outras perspectivas, né? Sobre o outro, sobre a gente mesmo, para conseguir aí dentro do nosso trabalho, dentro da nossa prática formadora, porque eu acho que todo mundo aqui trabalha de algum modo com educação, e construindo outros espelhos para esses jovens, assim, acho que o papel principal, assim, que eu vejo pessoalmente falando na minha prática, tem muitas coisas objetivas que o Grupo Nós realiza, né, parcerias para trabalho, tem a bolsa que a gente oferece para os adolescentes, para viabilizar esse tema até dinheiro, né, como eu aprendo a mexer com dinheiro, mexendo com dinheiro. Mas eu acho que fundamentalmente tentar trazer consciência mesmo, consciência do mundo, consciência de quem a gente é, consciência de quem somos, né? Porque tem um lugar que é muito presente, que foi forjado para esses jovens estarem, né? E quando a gente tem consciência da coisa, consciência do contexto que a gente vive, consciência de várias mentiras que foram sendo contadas para a gente ao longo da história para manter essas estruturas, eu acho que a gente aprende a viver um pouco melhor, se defender um pouco melhor. Acho que isso diz respeito à autonomia também, né? A gente conseguir replicar junto a esses jovens outras narrativas, tecer junto com esses jovens outras histórias, porque tem muitas mentiras, né, desde a colonização que foram sendo contadas. Então, acho que a gente precisa aprender a verdade, conhecer o passado para se entender no presente e para conseguir se direcionar melhor para o futuro. Então, acho que é um pouco disso que eu queria trazer. Sabia que eu não ia ocupar todo esse tempo de 40 minutos, porque me dá uma agonia danada ficar aqui falando sozinha. Então, eu espero interagir aí com perguntas, caso vocês tenham, para a gente trocar mais essa ideia, tá bom? Muito, muito obrigada. Obrigada a você, Sula. Então, acho que a gente pode abrir para a Ingrid, acho que contar um pouquinho, né, da experiência dela, e aí a gente abre para o final. Já vi que tem algumas questões aqui no chat, e aí no final a gente abre para conversar. Então, seja muito bem-vinda, Ingrid. Te dou a palavra. Cadê a Ingrid? Oi, Ingrid. Então, eu vou contar um pouco sobre a minha experiência fora do abrigo, né? E a minha experiência foi, tipo... Faz um ano que eu saí, vai fazer um ano que eu saí de serviço de acolhimento. Eu morava na Associação Maria Helena Drexel. E a minha experiência no começo, agora, né, tipo, é uma experiência nova, tipo, tudo é novo, você aprende a ser adulta, assim, do nada. E acho que o que me afetou bastante no começo foi o meu psicológico, que eu fiquei bem carente, assim, de psicológico, que eu não tinha com quem contar, assim, tipo assim, eu tinha meus padrinhos, né, que eu tenho um padrinho financeiro e uma madrinha, só que aquela carência, tipo, você saiu do lugar onde você morava com seus irmãos, tinha uma convivência familiar, aí você vem para a República, é totalmente diferente, porque é cada um por si,
cada um vem de um lugar e você tem que aprender a se virar sozinho, tipo, é o que é, tipo, as tias não estão mais para falar o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Você tem que aprender a conviver com a maldade das pessoas também, porque no abrigo a gente vive no nosso mundinho, as tias acabam protegendo a gente de algumas maldades. E fora do acolhimento, você tem que aprender a viver sozinho, assim, tipo, aprender que as pessoas não são boas o tempo todo e que existem pessoas que querem te prejudicar e ter responsabilidade. E a questão da liberdade, né? Na associação, eu tive muitos privilégios, assim, vamos dizer, porque é um abrigo ali no centro da Zona Sul. Eu tinha padrinho financeiro, uma madrinha afetiva, eles acompanharam bem. Claro que todo lugar tem os seus altos e baixos, coisas ruins e coisas boas, porém, eu aprendi bastante coisa na associação, tipo, eles fizeram um ótimo trabalho. E aí eu consegui me desenvolver, mas o que eu prestei atenção, tipo, depois de um ano que eu fui embora, que eu convivi com outros abrigos, que nem todos os abrigos têm as mesmas oportunidades. E que não é todos os jovens que têm os mesmos pensamentos do que o meu, e às vezes nem é porque eles não quiseram, é porque eles não tiveram estrutura para isso. A Associação Maria Ellen Drexler era um abrigo ali na Zona Sul, como eu disse, tinha um privilégio, vamos dizer. Mas aqui dentro da República, eu vi vários jovens que são do extremo sul, do extremo leste, que não tiveram os mesmos privilégios do que eu. Então, até dentro do abrigo tem um privilégio. Tipo, eu, Ingrid, eu estou na faculdade, eu tenho um trabalho e tudo isso. Mas tem jovens aqui que não tiveram as mesmas influências para ter isso que eu tenho, né? Mas tem aquilo também, né? Tipo, eu me esforcei para que isso acontecesse. Tipo, eu tive as oportunidades, mas também agarrei elas. Tem jovens que agarram, tem jovens que não agarram. E o que mais me incomodou, tipo, depois de um ano que eu saí, foi vendo isso, tipo, o novo mundo, né? Porque na associação, nos abrigos, a gente é naquele mundinho. A gente sai do nosso mundo e vai para o mundo real, que é a República, que é outro mundinho. A gente vai sair agora com 21 anos e vai para outro mundo também, que é para saber lidar realmente com as experiências da vida. E o que mais me incomodou é isso, de ver essa desigualdade entre abrigos. Porque, gente, é isso. Então, a Ingrid veio contar um pouquinho, né, da sua experiência, né, saiu do acolhimento com 18 anos, hoje está numa república, né, e acho que ela vem para contar um pouquinho desses jovens, né, e da experiência que ela teve. Então, a gente pode abrir um pouquinho para conversar, se tiverem alguma pergunta direcionada para a Ingrid, né, para a Sulamita, para a Luciana. Vi que a Roberta está com a mão levantada. Podem abrir o microfone, quem quiser falar no microfone, levanta a mão. Quem quiser deixar, né, comentários no chat, pode colocar no chat. Então, acho que é um momento para a gente conversar um pouquinho. Temos meia hora aí para conversar. Eu posso falar então, Dani? Pode sim, Roberta. Então, bom te ver, Ingrid. A gente tem saudades de você e acho mesmo que você foi privilegiada, né? Essa questão do apadrinhamento, eu acho uma coisa importante, a gente está falando, né? Eu vi outras perguntas aí no chat e a Ingrid teve a sorte de ter, e não só sorte, né? Ela mesmo contribuiu para isso, né? De ter um apadrinhamento afetivo e um financeiro que ajudou ela a pagar um cursinho e que fez com que ela pudesse entrar numa faculdade. Então, eu queria até levantar uma outra questão, que a gente fala dos 18 e agora eu queria levantar a questão dos 21 e agora, porque eu sei que está meio cedo, mas a gente não tem política pública para isso, e as repúblicas a gente tem
elas estão poucas, mas elas estão aumentando, estão abrindo editais de república, mas o que a gente vem sentindo na pele como associação, né? Eu sou da Ellen Drexel, onde a Ingrid morou, onde o Will, que fez o primeiro depoimento, morou, e o Will hoje em dia mora com a gente numa casa de apoio, que é para depois dos 21. E o Will tem um trabalho difícil, é um ator, trabalha com artes, etc., assim como outros. A gente sentiu na pandemia, a gente sabe que todo mundo sofreu muito com a perda, com o desemprego, e principalmente os jovens. Então, a gente, sim, vem acompanhando os nossos jovens, e a minha temática agora é mais complicada ainda. E os 21 e agora? Mesmo as repúblicas, as crianças saem dos acolhimentos e elas estão... várias delas não conseguem dar conta das repúblicas e acabam saindo, não tem famílias. Então, a gente, na Ellen Drexel, abriu uma casa de apoio há 2 anos, que não é financiada pelo poder público, mas os nossos jovens que são egressos do serviço e que não têm apoio familiar estavam sofrendo muito com perdas de emprego. Então, a gente abre essa casa de apoio para cima de 21, porque com 18 ainda tem política pública, mas eu sei que é muita coisa e acho que vai dar angústia de eu lançar os 21 e agora. Mas a gente tem que começar a pensar também, porque 21 ainda é cedo, e no país que nós estamos, eles estão encontrando, os jovens estão encontrando inúmeras dificuldades. Então, era só isso que eu queria lançar a pergunta, e vendo as questões, as conclusões da Luciana, me faz pensar mais ainda nessa questão. Obrigada, Roberta. Vi que a Ingrid também levantou a mão. Não sei se ela quer falar alguma coisa, complementar alguma coisa. Eu ia falar que até na Rede Latina, né? Tipo, isso que a Roberta colocou é sempre falado, né? E quando o jovem completa 21 anos, e esse negócio de 18 quando sai do abrigo. Porque tem jovens que não querem ir para a República, né? Que às vezes querem, tipo, ir para sua casa. Porque, tipo, acho que quando você fala mesmo, tipo, de 18 anos, envolve várias coisas. Envolve essa questão da saúde mental do jovem, porque, tipo, a saúde mental é a base de tudo. Se você não estiver bem com a sua saúde mental, você não vai progredir, tipo, não vai para frente, porque isso vai atrapalhar. A questão que a Sulamita colocou de autoestima, de auto-aceitar. E esse negócio, os 21 e agora, a Rede Latina, ela tá vendo esses negócios, né, tipo, de ter alguma lei, de ter algum apoio, de alguma coisa assim, porque 18 anos já é muito cedo para ser adulto. 21 anos é pior ainda, eu acho, que 18 anos você tem um contato com as coisas do mundo, né? Que é o que a gente está vivendo agora, que é o que eu estou vivendo agora, para falar a verdade, é a minha realidade. Que no abrigo eu vivi lá e tinha pessoas que já viveram sobre aquela situação, querendo ou não, as educadoras e mães sociais, faz o papel de mãe ali, tá apoiando de uma forma ou outra, mesmo que não seja, tipo, ligamente, mas só que com 18, nas repúblicas não tem esse apoio, elas fazem o máximo que elas podem, e com 21, essa questão que a Roberta colocou, que é o ponto que eu quero chegar, que o que a gente vai fazer e agora, mas também tem aquele processo, né? E o jovem que sai do serviço de acolhimento e não tem estrutura nenhuma, porque a associação, ela me deu essa estrutura, mas é o que eu coloco, que eu quero questionar sempre. Outros jovens não têm as mesmas estruturas, e até mesmo nas repúblicas tem essa desigualdade de desenvolvimento para os jovens, porque, tipo, na prefeitura, eu moro numa república que ela é da prefeitura, e as técnicas daqui, elas tentam dar alguma estrutura para os jovens dela. Só que na república que eu tô, às vezes não tem estrutura de nenhum colchão que seja agradável para esse jovem deitar ou dormir. E eu acho que os 21 e agora, como a Roberta falou, que não tem estrutura, né? Para nenhum jovem. Eu acho que com 21 anos, para sair da República, a questão que a gente saiu do abrigo, tipo, essa questão da liberdade também. Eu tenho uns amigos que não sabem viver com esse negócio de liberdade, que quer fazer tudo, porque no abrigo a gente
tem as responsabilidades de uma tal liberdade, mas tem abrigo que prende. Então, tipo, com 21 anos, tem jovens que vão experimentando tudo, fazendo tudo, tipo, que não pensam igual a mim. Tipo, acho que tem a questão também do jovem poder errar e recomeçar de novo. É esse ponto que eu quero chegar. Tipo, que às vezes não é aquele momento que o jovem quer viver e fazer as coisas dele, às vezes ele não pensa naquilo. Há uma responsabilidade muito grande, tipo, virar adulto de uma hora para outra. Sair do serviço de acolhimento, um serviço que, querendo ou não, do jeito deles, eles dão amor e carinho, suporte, tem uns amigos ali, tem a pessoa para acreditar em você. E quando você sai do abrigo, não tem isso. Com 18, você tem que se virar sozinho. Não é todo mundo que tem essa possibilidade de ter um padrinho financeiro ou um padrinho afetivo, e a questão, às vezes, nem é só dinheiro, é o amor mesmo, o carinho. É o que acho que é o que sente mais necessidade nesse momento de 18 anos. Tipo, alguém que acredite em você. Eu tenho essa possibilidade de ter pessoas que acreditem em mim. Com 21 anos, tem essa também. Tipo, hoje eu tô chegando na minha parte de fazer 21 anos, falta 1 ano e meio para me sair daqui. Porque o ano passa muito rápido, eu já vou fazer 19 anos. E eu penso nisso também. Tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Mesmo eu tive uma estrutura para guardar meu dinheiro, eu tenho dinheiro, tipo, guardado, essa poupança, essas coisas assim, mas eu fico pensando, tipo, às vezes não é só o bem material, sabe? Tipo, não é só você conquistar uma casa, não é só você conquistar um estudo, é o amor. Porque tem muitos jovens que são carentes, tipo, aqui dentro de onde eu moro, tem jovens que têm depressão, que, tipo, às vezes não se querem se movimentar para nada, eles só estão aqui passageiros e vão embora e fica Deus a dará. Então, a saúde mental do jovem, nesse momento, também tem que ser trabalhada no serviço de acolhimento. Porque é o que eu enxerguei agora, tipo, saindo do meu mundo real, que era lá na associação. A Ingrid de agora, ela vê que os jovens necessitam de amor, de carinho, de cuidado. Não é todos que têm essa coisa, tipo, de padrinho, como eu falo, como eu vou voltando, padrinho financeiro. É o amor. Às vezes, tem jovens que só precisam disso, de cuidado, de amor, de carinho, de alguém que acredite neles. Porque a depressão agora, aqui no serviço que eu tô, tem muitas pessoas depressivas. E, tipo, elas trabalham por trabalhar e não porque querem, sabe? E com 21 anos, como a Roberta falou, vai ser o care dessas pessoas. Mas também, tipo, vai estar com 21 anos que vai ser difícil para sobreviver, e mesmo se tivesse um apoio, uma casa, alguma coisa. E a saúde mental dessas pessoas? E a saúde mental, quando eu digo, vem de, tipo, até dos poderes da palavra. Porque do mesmo jeito que, tipo, a gente agride os educadores com palavras, os educadores também agridem as crianças com palavras, às vezes. É um mal entendido e aquilo fica guardado e vai levando para o resto da vida. E essas crianças têm bagagens e têm histórias. E com 21 anos, às vezes, não é só uma casa que vai estruturar aquela criança, sabe? É esse ponto que eu quero chegar. Que a casa é um dos maiores problemas, mas também a saúde mental é um dos piores problemas dessa criança. Desculpa, gente. Imagina, Ingrid. Muito obrigada. Acho que é importante, né, ter um jovem. A gente foi pensando muito, né, na importância de falar sobre esse tema e ter alguém que pudesse falar, né, de ser autora dessa oficina. Então, a Ingrid é uma das jovens, né, que pode contar a sua história, né, que se reconhece, né, nesse lugar privilegiado, né, de ter tido a oportunidade de estar no serviço de acolhimento, né, que bem localizado, e ela reconhece que isso não acontece com todos os jovens, né. Estamos falando aqui da realidade de São Paulo, mas existem, né, outras realidades também fora do estado. Então, é muito importante que a gente possa conversar sobre isso, né? Então, a Ingrid também toca num ponto, né, sobre a saúde mental, e aí acho que quando né, o adolescente ele está chegando, né, perto da sua maioridade, acho que tem muitas questões emocionais que permeiam esse processo, né? Então, ele está angustiado, o que vai ser da minha vida, e aí tem alguém que colocou isso no chat. Vou voltar aqui um pouquinho.
Cristina. Olá, boa tarde. Estou com um caso desse no SAICA, em que estou trabalhando. O educando completou 18 anos no último dia 9 e ele está super ansioso para sair do SAICA, mas ele não vai para o convívio familiar, infelizmente. A Tatiana também colocou aqui. Uma adolescente certa vez me perguntou: quando eu completar 18 anos, o que vai ser de mim lá fora? No vídeo, o rapaz disse que o mundo é o mesmo. Sim, é o mesmo, porém com realidade diferente. Tem que ter uma estrutura por trás desses jovens, principalmente aqueles que não têm nenhum vínculo familiar. E a Adriana colocou aqui: nesse momento estamos trabalhando a autonomia com 2 adolescentes acolhidos. Podemos contar nos dedos as repúblicas jovens que existem em São Paulo. Sim, são pouquíssimas repúblicas jovens na cidade de São Paulo. Acho que a Roberta levanta um pouco desse tema também, né? Não só 18 anos e agora, mas 21 anos e agora, né? Enfim, então precisamos pensar aí em políticas públicas, né? Espaços de reflexão sobre isso, né? E como que os serviços que já existem podem, né, criar espaços para que esses jovens também possam dizer o que eles querem, quais são os desejos dele, e possam ser trabalhadas essas habilidades que acho que a Luciana traz um pouquinho, né? A Sula traz um pouco desse contexto histórico, que é super importante da gente estar, né, visitando e revisitando. Enfim, podemos abrir aí para perguntas. Vi que o chat também tem algumas outras coisas. Pode falar, Ingrid. Eu não sei se a Luciana quer falar. Luciana. Não, tem uma pergunta sobre a questão do apadrinhamento afetivo, né, Dani? Deixa eu voltar aqui. Gostaria da opinião da Luciana sobre o fortalecimento de vínculos com o apadrinhamento afetivo, transporte seguro após o desacolhimento por maioridade, né? Adriana, a gente tem observado assim, que o apadrinhamento afetivo é uma estratégia, né? A Anitta pode falar da experiência no Grupo Nós e a Ingrid também, que, né, já sei de outras conversas que a gente teve que foi muito positiva para ela a experiência do apadrinhamento afetivo, né? A gente tem ouvido nas pesquisas, né, quando a gente ouve os jovens, os adolescentes, que os padrinhos afetivos, em geral, são uma fonte de apoio importantíssima, né? E é uma estratégia que, como a gente vem enfatizando a importância dela para esse processo, existem muitos programas fora do Brasil que investem especificamente no apadrinhamento afetivo, né? Nessa questão voluntária mesmo, né? De alguém que acompanha o adolescente e não só durante o acolhimento, mas depois. É claro que nem sempre vai ser uma estratégia eficaz, né? Porque a gente... eu acho até que foi você, Ingrid, que comentou numa live que a gente participou juntas, né? Que tem, não sei se foi a sua irmã, que não teve uma experiência tão positiva, né? Que não se vinculou com o padrinho afetivo. Então, por isso que a gente sempre fala muito da questão do leque de opções, né? E acho que eu falei um pouquinho disso já, do quanto não existe uma solução mágica, um caminho que vai ser efetivo e bom para todos eles, né? E a gente está falando também de respeitar, né, isso que a Anitta vinha dizendo, das diferentes adolescências, né, da individualidade de cada um, e aí a gente entra também nessa questão da república, né? Acho super importante isso que a Ingrid coloca, que a gente ouviu inúmeras vezes de vários jovens e adolescentes que estavam para sair, que não tinham nos seus planos, nas suas intenções, morar numa república, né? Tinham várias outras ideias de para onde ir antes de uma república, né? E a realidade do país, a realidade de São Paulo já é complicada em termos de número, né? De unidade de acolhimento, né? Da modalidade de república, nos outros estados, capitais, menos ainda, né? Acho que são 4 ou 5 capitais no Brasil todo que contam com pelo menos uma república. E nos lugares onde elas existem, a gente está vendo que nem sempre, porque de certa forma se posterga um pouco o dilema, né? E aí a gente passa, como vocês mesmos falaram, dos 18 e agora para os 21 e agora.
né? Então, por isso que a gente tem pensado nessas estratégias de oferecer um leque de oportunidades para esses jovens, de investir nessa escuta e nessa participação para que eles possam ir construindo seus projetos de vida, né, durante o processo do próprio acolhimento, né, e que possa oferecer. E aí a gente fala muito, né, dessa experiência da Argentina, porque é o caminho que a gente está pensando em trilhar aqui também, né, que a gente possa ter uma política pública específica, né, a gente tem trabalhado em um projeto de lei para ter não só uma ajuda, né, de custo, né, um incentivo financeiro para esses jovens, que eles possam contar com isso durante alguns anos depois do acolhimento, mas também com um referente técnico, com uma pessoa que possa acompanhá-los, né, e construir coletivamente aí os projetos de vida desses adolescentes. O Kleber também colocou aqui, né, no chat, sobre o momento de ir embora. Muitas vezes esses adolescentes não precisam sair de imediato e suas experiências de vida podem proteger eles da inocência de um jovem dito normal. Como usar essa experiência em favor deles? Aí, quem de vocês quiserem responder, podem ficar à vontade. Ou se alguma outra pessoa, né, de algum serviço que quiser compartilhar alguma experiência, né? Acho que vale a pena também. Eu queria que o Kleber abrisse o microfone, se ele pudesse, para falar um pouquinho melhor dessa pergunta. Mas antes, só rapidinho do apadrinhamento, eu acho que tem várias conexões, né, que o jovem pode fazer que de algum modo pode ser importante para esse apoio, não se sentir sozinho, né? Eu acho que isso, de um jeito diferente, serve para a gente também, né? Precisamos de redes de pertencimento, todo mundo que está aqui, né? Uma das nossas necessidades básicas aí é pertencer a algum lugar. Então, acho que essas conexões que o jovem faz tem a ver com o Grupo Nós, o grupo de adolescentes, tem a ver com o curso que ele faz eventualmente, tem a ver com o esporte. Eu tenho um jovem que anda de skate, e isso super conecta ele com outro jovem, sabe? Com outro jeito de andar na cidade. O padrinho ou madrinha também pode conectar nesse lugar de apoio, né? De ser ali uma parceria afetiva, uma parceria importante para essa caminhada nossa que é longa. Eu acho que pode dar muito bom e pode dar muito ruim também, né? Como acontece com as nossas relações. A gente pode simplificar isso para o âmbito das relações mesmo, né? Eu acho que o apadrinhamento afetivo, o amadrinhamento afetivo, eu também tenho muito retorno bacana dos jovens que são acompanhados pelo Grupo Nós, mas também tenho retornos que às vezes nem sempre são tão bons, né? Às vezes os mundos são muito diferentes, às vezes a expectativa do padrinho, da madrinha é completamente diferente do que ele encontra quando topa trilhar esse caminho junto com o jovem. Então tem muito apadrinhamento, amadrinhamento que não dá certo no decorrer do percurso, isso acontece. E acho que isso acontece por vários motivos, né? Eu não fiz pesquisa sobre isso. Por que não dá certo? Por que dá certo? O que vincula? O que não vincula? Eu acho que é um fenômeno complexo mesmo, que tem a ver com as relações, mas também tem a ver com muitas vezes, com uma diferença de mundos, né, que é muito gigante, né? Às vezes esse padrinho, essa madrinha foi aí, experienciou coisas muito diferentes, né? Então, muitas vezes ele vai com uma expectativa, com uma ideia, com uma projeção completamente diferente da realidade também. E isso pode ser que também barra um pouco a relação, dificulta um pouco a relação. Então, acho que tem coisas boas para dizer sobre isso, e também, às vezes, pode ser que não flua tão bem. Assim como é a vida, né? Os altos e baixos, enfim. Assim como o Grupo Nós também né? O Grupo Nós tem muitos acertos, tem muitas coisas que são difíceis, que a gente não consegue fazer. Assim como os abrigos, né? A gente
precisa encarar de fato os limites e as possibilidades que a gente tem. É legal falar das conquistas, né? É muito bom a gente poder falar, olha, estou fazendo isso que é muito bom, que está sendo da hora, que está funcionando, mas tem coisa que a gente não está conseguindo fazer. E é preciso também a gente encarar quais são esses limites, que às vezes tem a ver com limites que a gente mesmo impõe, né? Nesse trabalho que acaba por se tornar burocrático, né? Os serviços de acolhimento, os serviços de medida socioeducativa, enfim, todos esses serviços que estão na pasta da secretaria também tendem a ter que cumprir uma burocracia. E às vezes o nosso trabalho endurece mesmo. Eu já trabalhei nessa pasta, assim, de perto, eu sei um pouco como é estar na rede da assistência social. Então, acho que tem limites que são nossos, às vezes, e a gente precisa se conectar com outro também para tentar ultrapassar, mas tem limites também que tem a ver com o lugar que a gente trabalha, né? A gente trabalha numa pasta de uma secretaria que está num estado, e quem é esse estado, né? Se a gente o tempo todo tem que falar de garantia de direitos, não é à toa, porque a gente trabalha numa lógica, né? Numa estrutura de sociedade, numa lógica de estado que viola direitos. E trabalhar nessa dualidade, como eu já falei, eu sou repetitiva mesmo, é muito complexo também, é coisa para a gente ficar falando a tarde inteira, e assim como as conexões dos jovens são fundamentais assim para trilhar um caminho mais leve, ou pelo menos tentar, eu acho que as conexões entre serviços, as conexões entre profissionais também são fundamentais para a gente tentar ultrapassar os nossos limites, para a gente conseguir ver possibilidades para além dessa pasta, sabe? Para além dessa agenda da Secretaria de Assistência, sendo muito honesta com vocês. Então, acho que a gente precisa se conectar para fora, assim, dos serviços, para a gente conseguir fazer um trampo que não seja só de enxugar gelo, né? Que não seja só de burocrata, que seja um trampo mesmo mais efetivo de algum jeito. E estou falando isso fora de um lugar romântico, é de um lugar real mesmo, de quem sabe que os abrigos, né, os serviços de acolhimento e os serviços tem que cumprir muita coisa, né? Tem que apagar muito fogo, e às vezes isso consome a gente mesmo, até em relação à possibilidade de pensar o que é possível fazer. E é por isso que pode ser romântico, vocês podem achar romântico e poético, mas eu acho que sozinho a gente anda bem, mas junto a gente anda muito melhor. E acredito nisso de verdade, eu acho que isso com os jovens, isso com os profissionais, acho que eu não conseguiria fazer esse trabalho, enfim, que tem muitos altos e baixos também, se eu não tivesse parceiras, né? Se o Grupo Nós não tivesse parceiros, é muito mais difícil fazer o trabalho desse jeito, porque o contexto todo espreme a gente, né? O contexto está muito maior que a gente. E uma mudança efetiva, eu acho que recomendações para mudar isso seria mudar a estrutura que a gente vive. Como isso é muito mais trabalhoso e a gente tem que pensar nesse trampo de formiguinha, eu acho que essas conexões fazem ampliar assim, a nossa cabeça, abrir lugares dentro da gente e abrir lugares para fora da gente também. Então, acho que andar junto, sabe? Eu acho que é muito importante para a gente conseguir respirar, porque esse serviço também acaba com a nossa saúde mental. A gente fala da saúde mental dos jovens, tem a nossa também, né, como trabalhador, e não tá fácil, né, gente? Nunca teve fácil, é verdade, mas principalmente no contexto atual, tem sido cada vez mais difícil. Então, caminhar junto, eu acho que é uma possibilidade de dividir a mochila, né? De dividir o peso. E aí, se o Kleber quiser falar, desculpa ter me estendido um pouco, mas se o Kleber quiser abrir o áudio, eu gosto de ouvir vozes, gente. Me desculpa. Boa tarde. Boa tarde. Quero sim abrir o áudio, tudo bem? A minha pergunta foi, né, em cima. Eu sou educador social de uma casa da lar. A autonomia, eu nunca trabalhei num abrigo, num SAICA. E antes disso eu venho da educação. O que eu vejo hoje, eu participei de 2 processos de desacolhimento. Um adolescente que voltou para casa, infelizmente se envolveu com o tráfico. E uma adolescente que já tinha um trabalho, fazia os cursos que eram propostos e ficou 9 meses pós 18 anos
alugou uma casa e seguiu adiante, volta para nos visitar. Né? Em cima dessa experiência que aparentemente, por enquanto, está dando certo, e é o que a Ingrid veio mostrar para a gente também, né? Abraçar as oportunidades que são dadas, né? Algumas não vão dar certo, outras vão, e focar em cima disso, né? Seria isso que eu queria escutar de vocês. Como focar no que está dando certo. É desigual, há diferença de regiões, né? São Paulo, aparentemente, é uma região bem dotada de aparelhos, apesar de não ser o suficiente, comparando com o resto do Brasil. Né? Em cima dessas experiências que dão certo, eu fiz um processo seletivo para essa casa lar. A segunda etapa dele foi conduzida por um ex-acolhido, né? Um adolescente que fez toda a caminhada de institucionalização, continuou estudando e com vínculo com a ONG, e hoje trabalha na ONG e mora na ONG. Né? Ele tem 26 anos, o processo foi há 2 anos, mais ou menos, e foi uma boa experiência conhecê-lo no processo de entrada. É algo que eu falo até hoje dentro da casa, com os meus adolescentes, com as crianças, que eles são o futuro né? O nosso futuro, o futuro do país. E que essas boas experiências devem servir para motivá-los. Acho que é isso. Alguém quer falar de outro serviço também, né, Dani? Se alguém quiser comentar. A Adriana também colocou aqui no chat: o que me preocupa muito é quando não existem vagas em repúblicas e muitos jovens sem opção vão para acolhimentos para adultos, os CTAs. Trabalhei em um CTA e é uma experiência negativa para os jovens, pois lá aprendem coisas erradas e também se relacionam com pessoas erradas, descontraindo toda a vivência positiva de um SAICA. Muito triste. Acho que foi uma vivência que ela teve. Eu não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, né? Trazer as experiências que vivem, né? Aí, nos serviços com os adolescentes, o trabalho que vocês realizam. E a Roberta perguntou qual o nome mesmo da casa lar que você trabalha, Kleber. Casa lar Maria Paola. Ô Kleber, eu não sei se é uma resposta, né, o que eu vou comentar. Também não sei se a Luciana quer comentar. Luciana, quer que eu já tinha falado um montão Eu acho que agora. eu quero te ouvir, Sula, depois pode ser que eu complemente. Não sei, Kleber, se eu entendi direito. Se eu não entendi, você me corrige, tá bom? Eu acho que entendi um pouco assim, como essas experiências ruins, né, como essa vida, enfim, não sei se eu vou falar certinho, mas você vai interagindo aqui comigo, como, enfim, isso que o jovem vai também adquirindo, né, da institucionalização, essa experiência de amadurecer mais rápido, como ele pode usar a favor deles, de um jovem que cresceu de um outro jeito, é isso um pouco do que você está querendo dizer? Seria esse caminho, assim. O que eu presenciei em escola, em sala de aula, são adolescentes, às vezes com mais experiência de vida, às vezes com menos experiência de vida. E os adolescentes que eu venho lidando nos últimos 2 anos têm a mesma questão. Uns são bem mais desenvolvidos do que o que a gente espera, assim, de um adolescente de 18 anos, né? Infelizmente, devido aos acolhimentos, a trajetória que fez. Entendi. Eu não sei necessariamente se essas experiências institucionais e essas experiências de desigualdade vão promover no jovem necessariamente
esse desenvolvimento saudável, enfim, ele está mais esperto do que outro jovem que foi protegido, pode ser que sim, né? Pode ser essa coisa de ser criado na rua, né? Fui criado na rua, então aprendi ali a me virar, aprendi a sair das enrascadas, diferente de um jovem que foi criado, né, com a família, sem poder sair no portão. Enfim, não sei se é a lógica a mesma que você está querendo dizer, mas o que eu queria mesmo, Kleber, independente aí dessa discussão do que deixa mais esperto ou menos esperto, eu queria mesmo que todo mundo tivesse possibilidade de comer bem, de viajar o mundo inteiro, de estudar em boa escola, de ter acesso à saúde, uma saúde decente, sabe assim, que todo mundo tivesse esses direitos básicos. Queria que a gente não precisasse ter que trabalhar num trabalho ruim porque tem que pagar a conta, queria que a gente não precisasse passar fome, todas essas coisas que ainda acontecem. Então, eu acho que depois disso, o que vai acontecer vai depender das individualidades, né? Mas sabe esse básico garantido, que aí depois o que acontece é de acordo com cada um? Porque é complexo, né, o fenômeno humano, o que vai deixar a pessoa mais esperta, o que vai deixar a pessoa mais molenga, o que vai deixar a pessoa mais falante ou não. Mas o que ocorre é que a gente ainda vive em uma sociedade que é muito desigual, e é desigual de verdade, né? É desigual no acesso à renda, no acesso ao trabalho, no acesso à educação. Eu tenho feito formações com jovens, para além do Instituto Fazendo História, e aí eu tenho falado de universidade pública, de cursinho popular, e nenhum jovem que eu dou a formação sabe ainda das universidades públicas em São Paulo, né, da Unesp, da USP, das federais. E aí uma jovem me disse recentemente, Sulamita, eu pensei que era só para boyzinho essas universidades, pensei que a gente não podia entrar. Então, o que a gente ainda precisa virar a chave é essa ideia de que a gente pode caber nesses espaços que, inclusive, são nossos, por exemplo. E aí, o que acontecer depois, Kleber, se vai ficar mais esperto ou menos, aí beleza. Mas sabe quando a gente ainda não tem o básico garantido e a gente precisa ainda discutir, brigar pelo básico? Eu acho que é essa fundamental questão, para mim, ainda. Sabe quando a gente ainda vive uma lógica e o nosso espelho de mundo ainda é esse espelho do colonizador, né? Que é esse cara branco, heterossexual, da Europa. A gente ainda espelha a nossa existência a partir desse modelo de mundo. E aí, quando o jovem não se vê nesse espelho, subjetivamente falando, se sente menos, né? A crença sobre ele é menor. E objetivamente falando, já que as estruturas foram formadas a partir daí, também não acessa as oportunidades, a informação não chega. Então, sei lá, eu tenho a impressão que a gente tem muita coisa abaixo, assim, para discutir. O fenômeno que acontece depois, né? O que deixa o jovem mais esperto, mais ligeiro, mais, enfim, com uma consciência de mundo, isso eu não sei como te responder, mas eu acredito que eu tenho resposta, é que a gente precisa do básico para todo mundo, sabe? Acho que não dá para eu argumentar que o jovem que é criado na rua sem comida todo dia e que está no trabalho infantil, veja pelo lado bom, ele ficou mais esperto que o jovem que está viajando com 5 anos de idade, ele não está vendendo bala no farol, ele está viajando com a família para Disney. Não sei se eu consigo ir por esse caminho de estruturar meu pensamento, Kleber. Eu só complementar, eu tenho a minha trajetória muito voltada para a psicologia positiva, né? Que trabalha muito com bem-estar, com resiliência. E a gente tem uma compreensão um pouco equivocada, né? De que a pessoa resiliente é aquela que resiste a qualquer situação adversa, né? E que sobrevive a qualquer pancada que a vida proporcione, né? As situações... E não é exatamente por aí, assim, né? Então, nesse sentido, eu concordo com a Sulamita, assim, acho que a gente tem que sair um pouco dessa lógica de que esses jovens precisam agarrar as oportunidades, né? Eu acho que a gente, e eu já pensei muito desse lugar, né? Inclusive quando eu trabalhava nesse contexto,
de que, até pela angústia, assim, de que são tão poucas, né? E olha, apareceu uma vaga para fazer um curso de panificação, de manicure, tem que agarrar, porque é isso que vai te propiciar que você possa se sustentar e que você tenha né, possa sair do acolhimento. E por quê? Né? Esses jovens precisam ter a possibilidade de escolher, como qualquer um tem, né? E acho que é um pouco isso do que a Sulamita trazia. Assim, o que a gente tem visto nas pesquisas é que não se sustenta quando o jovem, quando não é uma coisa legítima, que ele, né, tem um interesse, que faz parte de um projeto de vida, de um desejo, que às vezes eles nem sabem exatamente o que, né? Então, acho que sim, pode ser, né, que eles tenham essa malandragem, né, como vocês comentavam, né, de ter passado por adversidade e ter essa vivência da rua, enfim, da periferia, mas se não tem, né, tudo isso básico que a Sulamita dizia, principalmente o afeto, né, se não tem a vinculação, se não tem a possibilidade de ter sido cuidado, amado, respeitado, ouvido, acolhido, é muito difícil, né, que esse, pelo menos é isso que eu tenho visto que é a grande diferença dos jovens e dos adolescentes que acabam traçando uma trajetória que a gente fala, né, eu repeti isso na apresentação, de bem-sucedida, mas eu não curto muito essa expressão, mas enfim, uma trajetória não permeada por tanto risco e por tanta adversidade, né, então pode ter um pouco disso, mas a gente precisa sair um pouco dessa lógica, ao meu ver, né, e oferecer um leque de opções, oferecer escuta e acolhimento a esses adolescentes como qualquer outro tem o direito de ter, né? Gente, estamos chegando aí no final, né? Já passamos 4 minutinhos. Não sei se alguém quer fazer mais algum complemento, alguma pergunta, algum comentário. Queria agradecer, né? Começar já agradecendo a participação de todas, todos e todes. É muito importante, né? A gente poder fazer essas reflexões, poder olhar para os jovens, né? Nos serviços de acolhimento e poder ouvi-los, né? Escutá-los. Acho que a Sula trouxe, né? Uma fala, né, ser junto, né, então a gente precisa ouvir esses jovens, estar perto deles, e por já ter estado, né, num serviço de acolhimento, eu sei que às vezes a gente está muito mais apagando incêndio do que conseguindo estar perto deles, né, então é muito importante que a gente consiga, né, criar esses espaços dentro das possibilidades, né, para que eles possam também ter essas possibilidades, né, de poder fazer suas escolhas num mundo tão desigual, né, numa sociedade tão desigual como a nossa. Então, queria agradecer Sula, Luciana, Ingrid, né, por ter contado um pouquinho da sua história. Eu coloquei aqui o link da avaliação, muito importante que vocês respondam, e quem desejar receber o certificado, né, preciso que envie uma declaração a próprio punho, mas eu coloco lá no grupo e mando por e-mail. Então, podemos abrir aí o microfone, se alguém quiser fazer considerações finais, para nos despedirmos. Só agradecer mais uma vez pelo convite, foi um prazer enorme e espero poder em algum outro momento vê-los presencialmente e trocar de verdade, né? Porque essa coisa do online realmente fica bastante limitada aí a nossa interação, né? Mas foi ótimo, eu sempre aprendo muito também, né, com vocês, com quem está aí na linha de frente, enfim, foi uma oportunidade muito valiosa e muito obrigada. Obrigada, Dani, obrigada, Luciana, obrigada a todo mundo que esteve aqui atento, né, essas 2 horinhas, essa tarde que inicia a semana. Agradeço a cada uma de vocês. Obrigada, gente. Obrigada a Ingrid por ter topado, né, estar aqui com a gente, principalmente. Que a Ingrid está trabalhando, gente, está estudando um monte, tá babada essa menina, tá só na correria. Se você quiser falar alguma coisa também, Ingrid, para fechar.
Muito obrigada, gente. Desculpa, eu tava meio nervosa de falar. E eu fiquei nervosa, mas eu espero que todos vocês possam ter um dia produtivo aí. E obrigado também por estar nesse trabalho aí de serviço de acolhimento, que eu sei que não é fácil. E é isso, gente. E a gente vai aprendendo um com os outros. Luiz. Muito obrigada, Ingrid. Obrigada a todas, gente. Muito obrigada a todos vocês. Nos vemos no mês que vem. Temos outra oficina e espero que em breve possamos nos ver pessoalmente, né? Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo, Sula. Tchau, tchau.